recipientes linearmente acelerados após rotações, tá? Aqui no caso, antes a gente tinha uma aceleração constante no eixo Y que fazia deslocar essa superfície desse fluido. Agora ele vai estar rodando sobre um eixo fixo de rotação ao longo de Z. E ele vai estar rotacionando com uma velocidade angular ômega. Então, eu tenho que ômega é a minha velocidade angular, e aí, quando o meu líquido começa a entrar em rotação, ele vai criar uma aceleração centrípeta que aponta para o centro, para o centro de rotação, tá? E essa aceleração que aponta para cá, ela é dada por R, que é o raio, vezes ômega ao quadrado. E essa é a equação básica do nosso movimento rotacional uniforme, tá? E aí, como a gente está trabalhando com um movimento de rotação, muitas vezes é interessante a gente transformar esse sistema de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Então, eu tenho meu eixo Z, ele vai continuar sendo meu eixo Z. E aí, aqui eu vou ter um sistema que é um eixo radial, que ele vai estar sempre apontando no sentido para fora do meu raio, e um sentido θ, tá? Que é sempre tangente ao meu eixo de rotação, no sentido da minha velocidade angular. E agora eu vou pegar o meu mesmo sistema de rotação, mas eu vou escrever ele em coordenadas cilíndricas, tá? E aí, escrevendo então em termos de coordenadas cilíndricas, eu vou ficar com dp dr na direção radial, 1 sobre r dp dθ na direção θ, mais dp dz na direção z, tá? Essa daqui não muda, tá? E a minha gravidade, eu vou aplicar os mesmos fatores, tá? Ele vai ficar G na direção radial, G na direção θ e G na direção z. Vai ser igual a ρ AR e na direção R, a θ na direção θ e a z na direção z. Tá? E a princípio a gente ainda não sabe quem são essas equações. E aí a gente lembra que a nossa gravidade ela está atuando apenas em Z, logo esses outros termos eu posso descartar. Tá? E aqui a minha aceleração, a gente tem que essa aceleração é a aceleração centrífuga, ela está atuando apenas nesse eixo aqui no sentido radial, logo eu não tenho aceleração em θ e também não tenho aceleração em z, tá? Por esse meu fluxo não, para ter aceleração em z, esse meu fluxo teria que estar oscilando assim. E para mim ter aceleração em θ, eu teria que estar variando esse movimento, mas como meu ômega é constante, a única aceleração que eu tenho é radial. E aí aquela equação que parecia grande antes, ela se simplifica, tá? Aqui eu tenho a minha componente z, vai continuar igual. Minha componente a radial, a gente tem aqui que vai ser menos ômega ao quadrado vezes r. A gente tinha definido que a velocidade ômega era constante, então d ômega dt ela vai ser igual a zero, logo θ é igual a zero, e a aceleração em z a gente não tem. Então, escrevendo no meu sentido radial, eu fico que dp dr vai ser igual a ρ ômega ao quadrado r, tá? Esse daqui era a minha a centrípeta. Em θ, a gente tinha visto que dp dθ era igual a zero. E meu dp dz vai ser igual a ρg, como a gente tinha achado
na fluidostática. Então, aquela equação gigante em coordenadas cilíndricas, que parecia difícil, na verdade, ela simplificou a nossa vida, né? Porque como ômega está girando em torno de um eixo de rotação, ele teria uma aceleração para x e uma aceleração para y diferenciado. E agora, como a gente está trabalhando apenas em r, θ e z, a gente vai eliminar uma dessas variáveis e vai ficar apenas com o termo de aceleração em r. Com isso, meu dp/dt vai variar apenas em r e em z, como a gente acabou de ver. Eu posso juntar aquelas equações e eu fico que meu dp vai ser igual a ρ ômega ao quadrado r dr menos ρ g dz. E aí é uma equação extremamente fácil de integrar. E aí aqui a gente tem a integral de dp, vai ficar p nos limites de integrações, a integral de r dr vai ficar r ao quadrado dividido sobre 2 nos limites de integrações, menos a integral de dz, que vai ficar z nos limites de integrações. E essa fica a minha equação geral para um fluido em movimento de corpo rígido com velocidade angular constante. Tá? Essa equação aqui. E aí vamos analisar o que ela nos fala, né? Aqui, antes a gente tinha, comparando ela com o movimento quando a gente estava com um corpo parado, né? Essa daqui segue a mesma expressão, que vai variar em função da coluna, tá? Dessa coluna vertical. E agora surge um termo que vai estar no sentido radial, tá? Então, desse ponto 1 até o ponto 2, ele vai estar andando isso aqui na radial, e aí essa minha variação da aceleração vai ser em função do R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, tá? Então, tem que prestar atenção nesse quadrado aqui que surge nessa expressão. E aí, ao longo dessa minha curva também surgem as minhas isóbaras, que são as minhas curvas de pressão constante, mas agora elas estão variando em função do meu R ao quadrado, que vai formar uma curva parabólica, tá? Então aqui, essa minha linha preta é o meu G menos A, tá? Aqui, G menos A e G menos A. Essa minha linha vermelha vai estar representando a componente G. E aqui, menos A, então aqui se fosse A. E aqui, menos A, está apontando para o centro, tá? E aí, se eu quiser representar dessa forma geral, eu posso escrever essa curva na forma da minha soma vetorial. E aí, sobre a minha linha das minhas isóbaras, eu vou ter que dp vai ser igual a zero, a minha pressão vai ser constante ao longo dessas linhas todas aqui, tá? Minha pressão vai ser constante ao longo dessas linhas. E aí, então, meu dp vai ser igual a zero. Com isso, eu posso escrever essa expressão aqui, tá? E aí eu vou fazer o meu dz/dr. Aqui vai ficar ρ ômega r ao quadrado divididos por ρ g. Eu posso cortar os dois ρ's e eu vou ficar aqui, meu dz/dr vai ser igual a ômega ao quadrado r g, tá? E aí, com essa expressão, a gente pode calcular como que minha curva Z, meu nível Z, vai estar variando em função de R, tá? Da minha variação de R. Então, se eu passar meu dr para cá, tá? E integrar é aquela expressão, tá? Que é simplesmente aquela expressão, passei o dr para cá, e aí eu posso integrar
por separação de variáveis e resolver aquela equação. Então, como é que meu z está variando de Z0, do nível Z0, tá? Até Z, tá? Que é um nível qualquer, ele vai estar variando em função do meu raio, tá? E aí ele vai estar me dando o raio de curvatura dessa linha aqui, tá? E aí como que vai ser? Aqui eu tenho RdR, que vai ser R ao quadrado sobre 2, essa integral. Logo, eu vou dizer que de Z0 a Z, minha variação de Z0 até Z, vai ser igual a ômega ao quadrado 2 sobre G vezes R ao quadrado menos R inicial, tá? Que aqui pode ser zero ou algum outro valor de raio inicial, aí depende de onde que a gente está considerando o início, tá? Até menos R inicial ao quadrado. Com isso eu vou ter essa minha expressão que a gente encontrava anteriormente, tá? E aí, como que vai variar a minha pressão ao longo dessas linhas, tá? Minha pressão aqui, ela vai ter um valor constante ao longo de toda essa linha, que vai ser a minha linha P1, tá? Aí eu vou aumentar a profundidade que eu estou descendo em relação a ela, eu vou ter a minha linha P2, ou seja, a minha pressão em P2 vai ser maior do que a minha pressão em P1, devido a toda essa camada de fluido que está sobre ela. Tá? E aí para P3 vai ser a soma da pressão P1, P2 até a camada P3 e a camada P4 e assim por diante, tá? Então a pressão ela vai estar variando com a distância em relação ao eixo de rotação, tá? Mas para um dado raio, a pressão varia hidrostaticamente na direção vertical, ou seja, ela está variando aqui, tá? Se eu considerar um raio, um eixo de rotação aqui, ela vai estar ao longo desse raio variando hidrostaticamente. Ou seja, como se fosse ao longo dessas curvas, ela vai estar variando como se tivesse um nível constante. Então vamos ver como é que a gente pode calcular isso na prática, tá? Eu quero saber a altura que vai estar, essa altura aqui, onde vai estar o meu centro, tá? A altura, o quanto abaixo que ele vai estar na minha superfície, o quanto que vai ser essa minha depressão, em função de um dado valor de H0, que é o meu nível de referência zero, de um raio do meu recipiente, tá? Da velocidade ômega que é dada, e a gravidade a gente sabe que é a gravidade da Terra, constante. Tá? Vamos assumir também que o fluido não vai transbordar, ou seja, não vai ter perda de massa no sistema. E aí um ponto-chave para a gente responder essa questão é se a gente considerar que como não há derramamento, o volume inicial que está dentro do fluido é igual ao volume que depois que está sendo rotacionado, tá? E qual que é o volume do cilindro? Eu tenho aqui o volume do cilindro, ele é dado pela área da superfície em coordenadas cilíndricas, né? Ele é dado pela área desse meu cilindro vezes o comprimento, tá? A altura é essa h. E aí, então, a minha área do cilindro é 2πr, tá? E a minha altura vai estar variando entre 0 e z, tá? E aí eu posso calcular o volume como se fosse a integral, né, de infinitas, ou a soma de infinitas áreas de superfície do meu volume ao longo de toda essa coluna H. E aí, então, o meu volume total vai ficar πr r ao quadrado H0, e meu dV vai ficar 2πr dr dz.
Então, eu integrei ali, apliquei a primeira integral em relação a z, eu vou ficar com 2π z r dr, integrados de 0 até z, tá? Sendo z essa altura aqui, que a gente não sabe ainda, tá? Uma altura qualquer, tá? E aqui eu vou ter a minha segunda integral, que vai ser de 0 a r, tá? Do meu dr, e a gente vai obter aquele volume total, tá? Mas a gente já tinha calculado que z era igual a z0 mais ômega ao quadrado 2g de r ao quadrado menos r0 ao quadrado, tá? Isso a gente tinha calculado baseado na minha pressão. Então, eu vou substituir essa expressão aqui, tá? Eu vou substituir onde tinha z, tá? E aí o meu volume vai ficar integrado de 0 a r, vai ficar igual a 2π z0 mais ômega ao quadrado 2g r ao quadrado vezes r dr. Então aqui eu vou ter um r ao cubo. E aí agora eu fico então resolvendo aquela minha integral, né? Aqui eu vou ficar, que eu tinha apenas um r, eu vou ficar com r ao quadrado dividido sobre 2. E aí vou aplicar isso nos limites de 0 a r, tá? Mais ômega ao quadrado vezes 2g vezes a integral de r ao cubo que a gente tinha chegado lá é r na 4 divididos por 4, tá? E aí aqui tem eu vou comparar então com o volume que a gente tinha calculado, o volume inicial, caso que seria o mesmo volume de quando ele estivesse parado, né? E aí o volume inicial quando ele estivesse parado seria 2π r ao quadrado vezes h0, tá? Então a área do cilindro, 2π r ao quadrado vezes h0, tá? Que é essa altura aqui do meu nível 0, tá? E aí eu posso cortar, então, aqui eu vou cortar r ao quadrado com r ao quadrado. E r na cubo aqui vai ficar r ao quadrado, tá? Aqui o π eu vou cortar com esse π e é só o que eu posso cortar. Com isso eu vou ficar, então, eu vou pegar o z0 que vai sobrar aqui e vou passar ele para o outro lado e vou passar esse z0 para cá, tá? E aí eu vou ficar que z0 vai ser igual a h0 menos ômega ao quadrado, r ao quadrado, divididos por 4g. E aí, todos esses valores, a gente é dado para todos esses valores aqui, foi informado para a gente no problema. Com isso, eu calculo a minha altura z0, que é essa altura nesse ponto aqui, que é o que eu gostaria de descobrir, em função da altura quando o meu fluido estivesse em repouso, tá? A minha velocidade angular, o raio do meu recipiente e a gravidade, que é constante. E com isso nós finalizamos a unidade 3. Tá? Nessa unidade nós vimos a pressão em um ponto e as equações fundamentais de um fluido estático. Quando ele está parado, nós aprendemos como calcular a variação de pressão nesse fluido em diferentes profundidades e alturas. Nós aprendemos o que é manometria em vários tipos diferentes de manômetros, o que nós diferenciamos o que é pressão absoluta de pressão manométrica, tá? Que basicamente é subtrair da pressão absoluta a pressão atmosférica para obter a pressão manométrica.
E nós também analisamos o comportamento de fluidos em movimentos de corpo rígido sujeito a uma aceleração linear constante ou a uma aceleração angular constante. Para preparar essas aulas, vocês vão observar que foram usados basicamente 2 livros. Um dos livros foi o do Robert Fox, e o outro livro que foi usado foi o livro do Monson. Mas esse assunto também está presente nas outras bibliografias que eu passei para vocês e vocês podem usar qualquer uma delas para estudar. Vocês vão observar que tem algumas diferenças, alguns são mais completos, outros menos completos, tem alguns assuntos que foram trabalhados e outros assuntos que não foram trabalhados aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham achado interessante esse assunto e nos vemos na próxima unidade.